Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E já começarei esse vídeo com uma pergunta. Vocês já tiveram curiosidade em ver como é um laboratório onde é possível estudar os mais antigos animais do planeta? Seres como preguiças gigantes, trilobitas e até dinossauros. Sim, esses animais incríveis que povoaram o imaginário popular e que são mega estrelas em Hollywood, em especial nos filmes da franquia Jurassic Park e Jurassic World. Pois bem, eu visitei um lugar como esse e gravei tudo para vocês. Trata-se do Laboratório de Paleontologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Quase que não sai. Lá eu conversei com os pesquisadores Alexandre Liparini Campos e Paulo Ricardo Lima Aragão. E eles mostraram muitas coisas legais. Aprendi um pouco mais sobre dinossauros, fósseis e vi ossos de megafauna de pertinho. Vi até um cocô pré-histórico. Gente, eu cheguei bem pertinho do cocô pré-histórico. E assim, só para explicar logo para quem caiu aqui de paraquedas. Arqueólogos não escavam dinossauros. Esse é um equívoco que foi propagado por anos. Quem estuda eles são os paleontólogos, gente como o Pirula. Esse povo, sabe, que gosta de estudar assunto muito velho. Assim, para quem não entendeu, Pirula, paleontólogo, dinossauro, megafauna, eu, Márcia Jamile, arqueóloga, humanos e coisa de humanos. Porém, tem um momento em que a arqueologia e a paleontologia se encontram, que é justamente o estudo da megafauna, que é o estudo dos grandes animais, que chegaram em algumas partes do mundo a conviver com os seres humanos. Estou falando de bichos como dentes de sabre, preguiças gigantes, mamutes e por aí vai. Coisas que já abordei de forma detalhada nesse vídeo que vocês estão vendo passando aí na tela e que aqui irei discutir um pouco mais com um colega paleontólogo, inclusive mostrando ossos reais. Então já deixa um like aqui para mostrar o seu apoio, para dizer que gosta de vídeos como esse e se inscreva no canal para não perder os vídeos daqui. E um adendo, esse vídeo foi gravado em 2015, por isso terão algumas informações já datadas. A exemplo dos fósseis do Museu Nacional, que infelizmente acabaram se perdendo no incêndio que ocorreu lá. E no vídeo também tem o garoto, que na época era um aluno, mas hoje já deve estar formado. Ou seja, esse vídeo tem muito tempo mesmo. E na época estava até lançando o primeiro filme do Jurassic World. E estamos em qual filme agora? É no terceiro, né? Eu não sei, só sei que eu assisti o primeiro e assisti o segundo também. Não gostei muito não, mas eu chorei muito com aquela cena lá do dinossaurozinho, tá, sabe? Rapaz, era a primeira vez que eu chorei com um animal que tá extinto. Então relevem as informações datadas aqui, ok? Elas não tiram a riqueza de informações que tem aqui no vídeo. E eu resolvi reviver ele, dar aquela revitalizada, porque é um vídeo muito legal, muito importante e tem ossos velhos, lindos e maravilhosos. E um laboratório cheio de coisa legal para a gente ver. Vale a pena vocês darem uma conferida. Bom, sem mais enrolação, bora lá conhecer um pouco sobre este universo incrível que é a paleontologia, esta ciência tão popular por conta dos dinossauros e que mexe com a imaginação de várias pessoas ao redor do mundo. E que sim, pode chegar um pouquinho junto aqui da arqueologia também. Já apareceu algum aluno dizendo, eu entrei na paleontologia porque quero escavar dinossauros? O primeiro ponto de partida em geral é esse, eles procuram a paleontologia porque gostam de dinossauros. Sim. Então querem ou achar um dinossauro, né, ou trabalhar com isso por conta dessa imagem forte que os dinossauros têm. Né? Agora, já apareceu alguém falando, eu quero fazer paleontologia porque quero escavar múmias? Olha, múmias especificamente não, mas relacionando com cultura, ou com o que a gente, né, associa diretamente com a arqueologia, na verdade, isso também já aconteceu. Em sala de aula, principalmente na graduação aqui, não no laboratório para procurar um estágio, alguma coisa, isso ainda não. Mas em sala de aula, muitas vezes, eles trazem essa questão. Eu vi uma reportagem sobre um novo achado de uma múmia ou de alguma coisa assim, e queria que você trabalhasse com isso aqui na sala e tal. Aí, primeiro a gente tem que, né, uma das primeiras aulas é justamente essa, né, diferenciar essas duas áreas, né? Só para falar, a arqueologia, ao contrário da paleontologia, trabalha com seres humanos especificamente, com a cultura humana. Então, como vocês podem ver, são áreas bem diferentes, apesar de estudar o passado. Exatamente, é. Como é o trabalho do paleontólogo? A base muito forte da biologia, né?
e tão forte quanto a geologia. São as duas áreas principais do paleontólogo. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre quis trabalhar com paleontologia, né? E inicialmente por conta dos dinossauros, museu, adorava e tal. Depois descobri que é uma ciência muito mais ampla, né? Mas para a graduação eu já sabia que, bom, se eu quero ir para paleonto, eu tenho que ir ou para geologia ou para bio. Algumas outras áreas, tipo turismo, às vezes aparece alguém, geografia, só que é mais raro, né? A base forte mesmo vai ser a parte de geologia, que vai estudar as rochas, né, os sedimentos, tentar identificar as idades e tal, e a biologia com a parte de identificar os organismos. Né? E aí a gente até amplia um pouco, né, esse conceito da paleontologia, muitas vezes fixo nos dinossauros, mas a qualquer forma de vida. Então, muitas vezes, até eu entrar no mestrado, praticamente, a noção que eu tinha de organismos que eram estudados na paleontologia era bem restrita. Então, eu sabia que estudava micro-organismos, mas, assim, é um mundo gigantesco, né, que um paleontólogo pode estudar também além dos dinossauros. Não existe a graduação em paleontologia. Né? Então, para você ser um paleontólogo, você tem que fazer uma pós-graduação, ou uma especialização, mestrado, doutorado em paleonto. E aí a gente tem alguns lugares do Brasil que tem a possibilidade de fazer isso. Aqui na UFES, como é que é? Aqui a gente seria uma dessas vias laterais. A gente faria tem um curso de geologia, tem um curso de biologia, né? Então seria a via inicial da graduação. Agora, a pós-graduação, existe uma pós aqui, a pós-graduação em Geociência e Análise de Bacias, que tem alguns professores da paleonto, então eles podem orientar projetos de paleonto. No caso, eu estou vinculado a essa pós-graduação, tem uma professora de Itabaiana, que é paleontóloga, também vinculada à pós. Então, chega um aluno que tem interesse, ele tem um projeto, ou conversa com o professor na possibilidade de fazer um projeto, ele vai ter um mestrado em Geociências, né, mas com um projeto específico de paleontologia. Ele vai fazer campos que são relacionados a paleonto, e aí isso já faz dele um paleontólogo. E no nosso caso, aqui no Brasil, nós temos que ter a permissão do IPHAN para realizar escavações, prospecções, e no caso de vocês, como é que é? Então, é isso interessante você ter comentado, que a arqueologia está bem mais voltada para a área humanas, né? Sim. Então, o IPHAN vai ser quem né, gerencia, quem acaba fiscalizando, né, e dá as autorizações. Na paleontologia já é uma outra área, né? A gente considera os fósseis como rocha, eles são um recurso mineral. Então, a área do governo que compete esse tipo de fiscalização e autorização é o DMPM, que é o Departamento de Produção Mineral. Né? Então você tem as secretarias, as regionais, né? Eu, para fazer um campo, eu vou lá no DMPM, né, um dirigente lá, peço uma autorização, falo quais são os alunos que vão me acompanhar, qual região que eu vou prospectar e pesquisar. Né? Os fósseis, eles ficam na instituição, em geral uma instituição pública, né, que consiga dar condições de preservação para esses fósseis. Né? É bem simples de conseguir, então se eu sou um paleontólogo comprovado pelas minhas pesquisas, né, é muito difícil eu ter uma autorização dessa negada, né? E aí eu tenho que só prestar um relato, né? Se eu fui coletar, o que eu coletei, né? E informar, bom, esse material que eu coletei está aqui, ele está sendo preparado, estudando de tal forma, né? É uma sequência de procedimentos que eu imagino que é mais simples do que o que acontece com a arqueologia. Quando tem uma empresa, ela vai fazer um impacto numa área, vocês também participam para dar uma olhada lá? Então, a legislação ela ainda não, até onde eu acompanhei, ela não obriga um resgate, uma análise do material paleontológico que possa ter, ou de sítios paleontológicos em determinados empreendimentos. Né? Então, isso ainda não é obrigatório. Você tem, né, os relatórios de impacto ambiental que precisam ser feitos, e alguns grupos, eles têm essa preocupação de incluir o paleontológico. Né? E aí, nesse caso, em geral, se chama paleontólogo, alguém com experiência na área, para fazer um tipo de consultoria, e aí sim, bem parecido com o que se faz na arqueologia também. Então, vai construir uma linha de transmissão, por onde que ela vai passar, o que ela vai ter que perfurar, aí você faz aquela visualização, né, da geologia, quais rochas tem, procure em áreas expostas se tem fósseis ou não. Se tiver, você faz um plano de resgate, ou até que ponto que você consegue ou não resgatar aquilo, a importância que aquilo tem no contexto mais geral, de ser encontrado em outras regiões ou não. Né?
mas ainda não tem uma legislação que exija, né, que isso tenha que ser feito em qualquer empreendimento. É diferente da arqueologia. Na arqueologia, acho que isso é obrigatório, então... Por enquanto, né? Não sei como está agora, porque... O andamento disso às vezes tem frentes, né, puxando para um lado e outro, né? Na paleontologia eu sei que eles estão tentando implementar isso. Assim como você tem que ter um relatório de impacto ambiental, um relatório de registros arqueológicos, eles estão tentando implementar que você também tenha, né, pelo menos a prospecção, né, e um levantamento do que de paleontológico você tem ali. Né, justamente por toda essa importância que, né, vocês percebem na arqueologia, né, na paleontologia a gente tem também que aí vai ser, aí no caso não especificamente a culturas humanas, mas da vida como um todo, né? Então o registro da vida e de toda essa história, né, que existiu em tempos passados aí. Uma pergunta que eu estava muito interessada, que eu recebi de uma arqueóloga, é sobre a metodologia de trabalho de vocês quando vão procurar um local. É um sítio também que vocês chamam? Um sítio paleontológico? Sítio paleontológico, é. Porque na arqueologia a gente faz toda uma pesquisa bibliográfica, daí, faz pesquisa oral, a gente pergunta para a população, vocês já viram isso, aquilo. E quando a gente chega num local que existe uma possibilidade de existir sítio arqueológico, a gente faz prospecções, que é tirar um pouquinho daquele sedimento e procurar artefato ali. Aí no caso de vocês, como é? Eu acho que algumas coisas são semelhantes com a da arqueologia. Eu nunca me envolvi diretamente com um campo de arqueólogo, né, mas converso muito com minha esposa, que está fazendo curso de graduação em arqueologia, e eu percebi que muitas coisas são parecidas. Essa pesquisa inicial, né, conversa com moradores da área é muito importante, porque às vezes a gente fica perguntando, vocês já viram búzios, né, petrificados, ou troncos, pedaços de madeira que parecem pedra? Então esse tipo de relação traz um ponto de partida. Já vi não sei aonde, num lugar tal, e vai lá, leva a gente, né? E da bibliografia também a gente vai muito pela geologia, que aí eu acho que diferencia talvez um pouco da arqueologia, mas a gente procura por mapas geológicos que têm rochas de determinada idade. Então, por exemplo, o paleontólogo sabe que os dinossauros viveram nos períodos Triássico, Jurássico e Cretácico, né? Se eu tenho um mapa geológico com uma rocha, por exemplo, a oeste do estado de Sergipe, que é uma rocha do Permiano, e eu quero estudar os dinossauros, eu nem preciso ir lá, porque rocha do Permiano, eu sei que não existem dinossauros, então não é uma rocha de interesse para mim. Né? Sim. Agora, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, perto da faixa litorânea, tem rochas que afloram que são do período Cretácico, justamente do período que os dinossauros viveram, né? Só que são rochas marinhas, né? E a maioria dos dinossauros estão no continente. Né? Então, existem muitos fósseis aqui no estado, né, que são recuperados dessas rochas, do mesmo período dos dinossauros, só que são fósseis de organismos marinhos. Então, tem ouriços, né, da época lá do Cretáceo, de 100 milhões de anos. Tem um grupo que a gente chama dos ammonoides, que era um tipo de polvo que tinha uma concha, que também viveram nesse período, que são muito abundantes, depois a gente vai ver nas peças aí. Bom, então voltando um pouquinho, você perguntou com relação à metodologia em si, a gente procura por essas rochas expostas, né? Por exemplo, corte de estrada, ou um rio que vai cortando e expõe alguma rocha que a gente sabe que é de um determinado período, e ali a gente também faz a prospecção. Você comentou da geologia, mas tem alguma outra forma para fazer datações? Então, na geologia é o que isso é mais forte, né? As datações que são mais próximas do que é feito na arqueologia também, são datações, a gente fala, né, de um pouco mais recentes, que chegam a 10 mil, 15 mil, 20 mil anos. Né? Essas, em geral, são feitas com carbono 14, e aí o que entra de fundo, né, científico, assim, se a gente for pensar, é muito associado à química e à física, né, que são elementos radioativos, decaimento e tal, são conceitos dessas linhas. Né? Então, para datar um material por carbono 14, quando se faz algum sítio arqueológico, se o material é mais recente da paleontologia, por exemplo, megafauna, preguiça gigante, que é um bicho extinto, se a gente encontra como fóssil, em alguns casos, em outras regiões do mundo, com possível associação com culturas humanas, mamutes, por exemplo, e algumas civilizações indígenas. Então, essa parte dos mamutes, o paleontólogo que vai lá estudar, identificar qual espécie que é e tal, e as datações são feitas por esses métodos, né, em geral geoquímicos, né, relacionados a isso. Agora, o outro, que é quando a gente fala de coisas muito mais antigas, né, em geral na paleontologia, quando a gente não está falando de 20 mil, 30 mil anos, mas sim de 100 milhões ou 20 milhões de anos, né, aí a gente tem outras metodologias
né? Algumas também associadas a elementos radioativos, mas outras aí especificamente a rochas, que a gente chama de datação relativa, que é entender qual rocha está por cima, qual está por baixo, para saber o que é mais antigo e mais recente do que o que. Aí é bem forte a geologia e a biologia um pouco com o aspecto evolutivo. Se você tem espécies que surgiram primeiro, aí você consegue também ir empilhando isso, né? E dizer o que é mais antigo, o que é mais recente, né, em um determinado pacote de rochas. E qual é a relação da população com os fósseis? Elas sabem identificar, sabem o que é, sabem que aquilo tem um interesse, sabem que, por acaso, eu não sei se também pertence à União, como os artefatos. Elas sabem essas coisas ou ainda é algo que tem que se trabalhar mais? Bom, com relação à população, né, em geral eles têm uma ideia muito clara. Quando encontram um fóssil, eles sabem que é alguma coisa biológica petrificada. Então você vê uma concha fóssil, ela é uma concha, que nem você encontra uma concha na praia, só que ela é uma pedra também ao mesmo tempo. Então traz um pouco essa curiosidade, desperta muito curiosidade, né, e instiga um pouco as pessoas, em geral, não tem um contato muito direto com a área específica em si. E aí despertam os mais diversos interesses, são formas bonitas, às vezes, né, uma forma biológica incrustada na pedra, alguma coisa assim. E aí, em geral, a população acha que tem algum valor econômico associado a isso, né? Não é uma coisa que se possa medir, né, o valor, ou calcular um valor, que nem ouro, por exemplo, tantas gramas, ou, né, alguma coisa assim, mas acaba despertando muito a vontade de colecionadores, principalmente, colecionadores, né, com coleções privadas, né, particulares, eles em geral têm interesse em fósseis que são raros ou que só é encontrado em uma região e tal, então eles acabam oferecendo, né, alguma coisa por isso. E aqui no Brasil, como você tinha comentado, assim como os artefatos, os fósseis eles são da União, ele é um bem, né, um patrimônio histórico, natural e cultural também, de uma região, de um estado, de um país, né, que é no caso do Brasil. E aqui, para preservar essa cultura, né, é proibido a venda. Então, ao se encontrar um fóssil, né, o ideal é contatar alguém da área específica, né, para poder guardar e cuidar desse fóssil. Então, para a gente aqui, por exemplo, é muito importante de onde que aquele fóssil saiu. Né? Muitas vezes, cientificamente, se você tem um fóssil, mas ele não tem a localidade, os estudos param por ali. Você pode identificar qual organismo que é, mas você não pode avançar nos estudos, né, em relação a isso. No caso da arqueologia, a gente tem o contexto arqueológico. Se um objeto estiver fora daquele contexto dá para analisar. Só que não é a mesma coisa se ele tivesse em sítio. Por isso que é muito importante o artefato ficar lá. Não tirar, A gente sempre recomenda. Muitas pessoas, às vezes, né, com grupos de aventura, de espeleologia, vão em cavernas ou grutas e acham algum material na região, né, e já acha que tem que tirar aquilo e levar para uma universidade. Não, o principal é tirar foto, né, se possível, mas marcar a localização e levar alguém lá, alguém que já tem alguma experiência na área, né, para justamente pegar essa informação do contexto como um todo. A gente, tendo a localização e conseguindo identificar, você já traz algumas informações. Mas em volta daquilo, o sedimento, a rocha que está em volta, ela vai te dar muito mais informação sobre aquele fóssil. O ambiente, se era um ambiente que o organismo vivia ali, ou se ele foi arrastado para aquele lugar, quais os outros organismos que estão em volta que poderiam estar interagindo com eles. Quando você tira e isola ele uma coisa da outra, você só tem a informação individual dele, você perde essa ideia geral, né, do contexto que ele vivia. Qual o tipo de fóssil mais popular encontrado aqui no Brasil? No Brasil, bom, se a gente falar de popular em termos de que desperta interesse, aí vão ser os dinossauros. Né? Mas no caso em número? Em número, a gente tem, isso é bem específico assim, porque como os fósseis dependem da rocha que está aparecendo, né, depende muito da região do Brasil. Sim. O mais famoso mundialmente aqui no Brasil é lá na Chapada do Araripe, que a gente tem algumas formações, Formação Santana e Formação Romualdo, né, da Chapada do Araripe, que trazem fósseis com preservação excepcional, muito raros, isso comparando mundialmente, nem só no Brasil. Então, um destaque brasileiro seria a Chapada do Araripe, que é uma chapada que fica na divisa, né, do sul do Ceará, Piauí e oeste de Pernambuco. Né? Então, ela abrange esses 3 estados, muitos fósseis saem de lá. A gente falou um pouco dessa questão de venda de fósseis, né? O contrabando ilegal lá é muito forte, então isso
é muita coisa que a gente vê às vezes em museus de fora, né, de outros países, e algumas coisas aparecendo em sites de leilão dos Estados Unidos ou da França, de lugares que, como são muito únicos esses fósseis, quando você vê, você tem certeza e sabe de onde que ele veio. Né? Como que um fóssil, que é brasileiro, você tem certeza que ele é lá de Chapada do Araripe, está sendo vendido num site de leilões lá dos Estados Unidos. Né? Então isso ainda a fiscalização em cima deixa a desejar um pouco, né? A gente perde muito fóssil para o exterior. Tem alguns colegas que têm feito um trabalho nesse sentido, tem que ter a denúncia, né? Então alguém tem que ver, tem que falar, ó, isso aí tá errado. Porque, de fato, alguns países permitem esse tipo de venda. Né? Então, nos Estados Unidos mesmo, né, o que está debaixo da terra é do proprietário. Se ele acha petróleo, se ele acha fóssil, é dele, ele faz o que ele quiser. Existe a história do planeta, a história da humanidade. Então, o site em si, o gerenciador do site, não sei, né, ele realmente tem que estar atento a essas coisas, ele tem as regras dele, né, mas às vezes, bom, se tem alguém dos Estados Unidos vendendo alguma coisa, ele não tem controle de tudo para saber de onde que veio. Mas se alguém vai lá e fala e comprova de alguma forma que aquilo veio de alguma forma ilegal, aí a obrigação dele é retirar, é o que eles têm realmente feito. O que é o lado bom, né? Isso, pelo menos isso eles têm respeitado. Agora, a pergunta que não quer calar. Dinossauros no Brasil. Dinossauros no Brasil. Essa pergunta é que, assim, foi popular. Tá, isso aí, tranquilo também. Eu vou restringir um pouquinho inicialmente, antes de dar a resposta final, mas dinossauros em Sergipe. Muitas vezes pedia na sequência, né? Aqui, como eu falei inicialmente, a gente tem um período dos dinossauros, né? Mas até o momento ainda não tem nenhum registro publicado de dinossauro encontrado aqui no estado. Se você encontrar, me chama para gravar. Pode deixar. O primeiro dinossauro que aparecer, a gente divulga em primeira mão aqui. A chance deles serem encontrados é alta, né? Como eu falei, se você tem um período, né, que eles existiram, então os afloramentos que a gente está indo não foram favoráveis para preservar ossos de dinossauros, por exemplo, mas foram favoráveis para conchas de ammonoides. Né? A gente provavelmente deve encontrar algum afloramento que tenha sido favorável, né, para esse outro tipo de preservação. Bom, então o Sergipe ainda por enquanto sem dinossauros. Mas no Brasil a gente tem, em várias regiões, aqui eu falei na Chapada do Araripe é onde tem alguns dinossauros, né, que já foram registrados. Na região, até apareceu recentemente no Fantástico do Triângulo Mineiro, em Minas, tem também de um período específico alguns dinossauros que são parecidos com esses aqui, os chamam de pescoçudos, né, relacionados com... É um grupo, né, eles chamam de titanossauros, que seriam esses herbívoros quadrúpedes, que tem várias espécies já descritas lá em Minas. E outro lugar muito importante, e aí também falando de dinossauros, é no Rio Grande do Sul, que a gente tem naqueles 3 períodos que eu falei inicialmente, Triássico mais antigo, Jurássico e Cretácico, né, a gente tem alguns dinossauros desse período mais antigo, então Triássico. Né, e seriam os registros dos primeiros dinossauros que teriam aparecido no mundo. Né? Então a gente tem uma disputa, na verdade, né, básica entre Brasil e Argentina, né, de quais seriam, né, de onde estariam os primeiros dinossauros. Né? Alguns defendem, né, que as rochas do Rio Grande do Sul são mais antigas, os dinossauros encontrados lá seriam os mais antigos, e os argentinos já puxam para o lado deles, colocando, né, algumas rochas que são praticamente equivalentes, só que talvez pudessem estar um pouquinho mais antigas do que as encontradas aqui. Então, em termos de dinossauros, no norte a gente tem também, no Amazonas a gente tem alguns registros também desses pescoçudos. Né? No Maranhão tem um registro de um carnívoro. Né? Isso aqui seria uma representação bem, né, assim, simples de um tiranossauro, né, que é o mais famoso. Para ter uma ideia geral. Isso, o primo norte-americano desse grupo. A gente tem os equivalentes aqui que são chamados de espinossauros, que seriam esses carnívoros de grande porte. O espinossauro é aquele que tem... Isso, que tem uma vela, né, que chegaria a 13, 14 metros de comprimento, gigantes. Ai meu Deus, eu gosto desse. Tem eles aqui no Brasil. Nossa, eu não sabia disso, agora fiquei emocionada. Tem alguns registros, tem alguns que foram coletados na região Nordeste, mas que estão, se não me engano, depositados no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Eu não sabia. Eu sei que tem espécimes lá, já cheguei aí, mas assim, né? Sim. E às vezes a gente fala, né, eles são o registro dos fósseis em si, ele muitas vezes é bem fragmentário. Né? Então a gente tem partes, né, desse do espinossauro, por exemplo, é uma parte da mandíbula que você consegue associar ao grupo, mas você dificilmente vai ter o esqueleto inteiro completo, né? Então dessas formas
algumas ainda são bem fragmentadas. Mas tem também alguns poucos registros no Rio Grande do Sul e em Minas, né, que eu comentei, de esqueletos bem completos de dinossauros aqui no Brasil. Aí no caso, se tiver aqueles espécimes que você não tem um corpo completo, como é que os paleontólogos eles têm uma ideia geral de como seria esse animal? Em geral, você pode... O que se faz é sempre comparação, né? Então você tem algumas características que elas são exclusivas de alguns grupos ou de conjunto maiores de organismos, né? Então, às vezes, principalmente partes do crânio, elas são muito informativas nesse sentido. Tá? Só como comparação, uma costela, por exemplo, para animais vertebrados como um todo, terrestre, né? Claro que tem as suas variações, mas elas têm pouca variação como um todo. Se você só encontra um pedaço de uma costela, você pode falar, isso aqui é um vertebrado terrestre, mas você não pode falar mais nada. Você não consegue falar se é um crocodilo, se é um dinossauro, se é sei lá, um outro bicho, até um mamífero talvez, né? Agora, outras partes elas já são bem mais informativas, né? Esse grupo de dinossauros que são chamados de terópodes, esses dinossauros carnívoros, o grupo Tiranossauro, Velociraptor, os Spinosaurus, né? Eles têm algumas características da mandíbula e dos dentes que são encontradas só nesse grupo. Então, mesmo não tendo o corpo todo, né, você consegue, comparando, né, esse material, definir que ele faz parte do grupo dos terópodes, né? Aí, agora, a questão da vela, por exemplo, dos espinossauros terem vela ou não, aí não tem jeito. Bom, ele é um terópode, a maioria dos terópodes você tem um morfótipo básico, né, tipo tiranossauro e tal, só que para saber esses detalhes, aí você realmente tem que ter uma espécie mais completa preservada, né? Então, na África existem espécies de espinossauros com essa vela preservada, e aí, de novo, aí você pega características do crânio e vê, esse bicho encontrado aqui, ele não só é um terópode, que seria esse grupo todo, mas ele é um espinosaurídeo, né? Então, todos os espinosaurídeos mais completos encontrados hoje têm essa vela, então aí você não vai bater o martelo e falar que tem certeza que tem, mas como todos os outros têm, a chance dele ter esse tipo de morfologia é bem maior, porque ele faz parte desse grupinho, né, de morfótipos, né, que a gente chama de morfologias. Bom, isso aqui é uma réplica. É interessante a gente falar que a paleontologia ela não está parada no tempo, né? Então as novas tecnologias elas também são aplicadas na paleonto, né? Isso aqui foi uma peça de um espécime que a gente chama de Prestosulcus, né? Uma espécie lá do Rio Grande do Sul, que a gente tomografou, aí a imagem 3D ela foi impressa numa impressora 3D, né? Isso foi feito lá nos Estados Unidos, essa impressão, um colega meu fez a impressão lá e trouxe para mim essa peça aqui. Aí a gente consegue, né, manipular digitalmente essa peça e imprimir ela, estudar, fazer em escalas diferentes, né, e poder trabalhar com ela. Só apresentando, gente, esse aqui é o Paulo. Olá. Ele é aluno, né? Isso, aluno de iniciação científica e aluno da biologia, curso de biologia. Então, esse aqui um aluno chegou para mim, olha só, vejam bem, né? Chegou com essa forma aqui, me perguntando que crânio que era esse, de que bicho que era, que ele tinha pescado isso no mar. Aí eu falei, poxa, até que parece mesmo, mas na verdade isso aqui é uma cintura pélvica de um cavalo, no caso, né? Então a gente tem a parte da bacia, o fêmur, né, que é esse osso da perna se encaixaria aqui. Provavelmente o bicho morreu, foi levado para dentro de um rio, né, arrastado para dentro do mar, decomposto e a bacia ficou lá. E aí, nesse contexto, né, ele tirou de dentro do mar, uma coisa com esses olhos aqui, né? Que crânio que é esse? Que forma estranha, alienígena que é essa? Então, a gente tem muitas essas histórias também na paleonto. Isso não é um fóssil, né? Só para ficar claro, é um material recente, mas que desperta essa curiosidade também. Aí legal, se eu cair, vai ficar registrado. Não se preocupe, não. Então, esse aqui... Aqui a gente tem alguns fósseis, Paulo? Se você quiser falar, né, alguns fósseis que a gente encontra aqui em Sergipe, alguns fósseis marinhos. Esses aqui são trilobitas. Ah, Eles vieram da Alemanha, né? Esses especificamente, aqui é interessante que é um grupo bem famoso na paleontologia, né? Que são os trilobitas. Esse, no caso, não tem em Sergipe, né? Esse aqui vieram da Bolívia, né? Então a gente tem aqui, são tipo umas baratinhas, né? Do mar, seriam marinhos, né? E aqui até tem umas representações que os alunos fizeram em uma disciplina,
moldando, né, com cola, jornal, fizeram formas, né, que representassem esses trilobitas. Mas que tamanho normalmente eles chegam? Em média, no geral, eles são desse tamanho mesmo. São pequenininhos? Né? Pequenos, de 5, 7, 10 centímetros. Alguns, os maiores já registrados, eles têm cerca de 40, 50 centímetros. Tem alguns que são realmente grandes. Né? Mas, em média, né, a maioria deles não são muito grandes, não. O pessoal realmente, às vezes, me falam, né? Os trilobitas, são gigantes, marinhos, são muito famosos, mas são pequenininhos, são baratinhos mesmo. Olha a internet me enganando já. A história... isso aí é interessante. Quer contar? Diga lá, Paulo. É melhor você contar aqui aquela caprichada toda. Nada, que isso. Isso aqui foi encontrado na região do município do Paulo, né, que é o Japoatã. Isso aqui é um coprólito. Também... É por isso que está no algodão. Deixa eu ver se eu fugi a aula. Coprólito são fezes. Isso, exatamente. São as fezes ainda bem que eu não toquei. Esse é bom que tá bem petrificado, não tem risco, não tem cheiro, não tem... Olha, gente, pra quem nunca viu, cocô pré-histórico. Cocô pré-histórico. E esse aqui, se vocês observarem aqui nas espirais, né, isso aqui é bem característico de um grupo de peixes que são os peixes cartilaginosos. Raias, tubarões, tem um intestino com esse formato. E aí o coprólito, as fezes deles, né, tem essa forma, por isso a gente consegue fazer essa associação. Aí múmias também são encontradas. Tem também, né? É a maneira também, falar sobre a maneira que os fósseis chegam aqui. E não é sempre em coleta, vem doações, acho que aqui foi uma doação, né? Esse aqui, por exemplo, para vocês consigam ver, esse aqui é um peixe que está em uma concreção, tá? Aqui é a parte do crânio, algumas escamas, né? Aqui tem uma nadadeirazinha, se conseguir pegar no detalhe as raias da nadadeira. Pegou. Nossa, que E isso legal. foi uma doação. Isso, pelo tipo de fóssil, provavelmente veio lá da Chapada do Araripe. Né? A pessoa que me trouxe tinha recebido de um colega, não sabia a procedência, né? Mas não tinha o que fazer, falou, onde que eu posso deixar? Deixa aqui no museu, né? Que a gente dá, aí principalmente para exposição, né? Levar para a sala de aula, como material didático. Apesar de não ter a procedência exata, a gente pode usar, né, para exemplificar legal. Outro tipo de fóssil. A parte sombria. Parte sombria. A história dessa que é peça isso aqui. Momento ignorância. Isso aqui parece uma pato. Mas você tá muito bem, né? Olha, eu vou trocar de profissão, eu vou virar paleontóloga, eu tô bem. Isso aqui é o quê? Foi essa peça aqui que foi roubada. Isso aqui é uma peça, em princípio, foi tirada lá da Paraíba, né? Em Sousa, você tem alguns registros de trilhas de dinossauros. Sim. Ela é até bem conhecida, né, no Brasil. E essa peça ela foi interceptada no aeroporto, sendo retirada do Brasil. Eu acho que eu já ouvi falar dessa história. Então, a Polícia Federal acabou, né, conseguindo barrar isso. E na época a professora, né, que estava voltada aqui no departamento, fez essa intermediação e conseguiu com que essa peça ficasse, já que ela, né, não podia voltar para o lugar de origem, né, que foi extraída do campo, ela ficou guardada aqui no laboratório. Então, né, em geral, com câmera é muito difícil você conseguir pegar a imagem, né, mas é um tipo de morfologia muito comum de pata de dinossauro, de pegada de dinossauro, que são esses 3 dedos. Né, se a gente pensar numa pata de um avestruz, né, seria alguma coisa bem parecida, né, alguma coisa assim. Na arqueologia a gente não pode ficar tocando nas peças, na paleontologia não tem problema? Depende muito da peça. Né? Essas aqui, algumas peças em geral de um tipo de rocha que está bem consolidada, elas são até bem resistentes. Sim. Né? Outras, elas são realmente bem friáveis. Se você encosta, ela praticamente Um exemplo desmancha. seria essa aqui. Esse aí... Bem protegido no algodão. Deixa eu focalizar. Esse aqui é o espinho de um equinodermo, não é isso? Isso, de um ouriço do mar de 190 milhões de anos, mais ou menos. Não vou nem tocar nesse negócio. Isso é lá da Alemanha, ela é bem frágil mesmo. Né? Algumas peças elas precisam cuidar Não vou nem chegar perto. Já falou sobre os fósseis mais famosos do Egito? Não. Os ammonoides. Tem diversos tipos, formas e tamanhos. E eles são bem abundantes aqui na região.
Acho que é um dos locais que tem mais abundância No nesse Brasil, tipo de fóssil, né? onde que a gente tem mais variedade deles, né, em maior número. Aqui seria uma concha quase completa, aqui é um pedaço da concha, né, como Eu se fosse nunca uma ia pá. imaginar. Pois é. As câmaras. Nossa. Ela 1, tem- 2, 3, 4. Olha, eu vou fazer uma revelação em vídeo agora. Eu sou extremamente desastrada para uma arqueóloga, por isso eu não toparia assim nesse negócio. E eles também têm diversos tamanhos, né? E não sei se vai dar pra pegar lá. Você vê os maiores que a gente tem aqui. Ah, Lá embaixo pode ir, eu- ir até lá. aham. Em tamanhos menores até aquele O maior. tamanho maior. Isso aqui é o quê? Isso tem uma história Olha, põe essa caca pra lá. controversa também. Rapaz, em termos de histórias controversas, a paleontologia tá ganhando loucamente. Isso aqui já foi sugerido que isso aqui fosse uma bolsa de tinta de polvo, tá? Eles têm uma estrutura interna, o polvo por fora todo o corpo mole, né? Ele tem uma estrutura interna que armazena a tinta, né? Quando você vê uma estrutura para escape, e tem algumas coisas que indicam, né, possíveis regiões de fixação de musculatura, né? Então essa parte mais lisa aqui, essas estrias aqui, e junto com essa parte aqui que foi fragmentada, bem escura, provavelmente indicando uma presença forte de carbono, né? Pode estar associada a essa estrutura de polvo. Só que é muito difícil de comprovar, primeiro porque é uma estrutura super rara, né? Ela é frágil, ela não é uma estrutura tão rígida quanto uma concha ou um osso, então rara de preservar, você tem poucos para comparar no mundo como um todo, né? E essas características elas não fecharam, né, ainda exatamente com o que você precisaria para definir isso como uma bolsa de tinta, né? Mas foi uma sugestão, foi proposta, foi levada em alguns congressos, né, para tentar se discutir isso, mas ainda está nesse processo, né, de definição, né? Uma das sugestões então de hipótese, né, foi essa de que seria uma bolsa de tinta de polvo. Aí eu vou destruir agora a sua fantasia de que eu estava indo muito bem. Parecia um dente. Ah, mas dentro do que a maioria das pessoas Pensam. adivinham, é sempre um dente. Aí se for um dente, aí pode dizer, ela estava certa. Deixa eu ver se eu focalizo. Eles são tão pequenos que é difícil focalizar. Aí, pronto. Talvez conseguiu? Consegui. Com o fundo branco, fundo dê branco. mais contraste também. Esse é o dente de um tubarão. Um tubarão? Isso. Da nossa época ou... Esse aqui é fóssil. Oh, Com a idade? não é o lance do cavalo lá não, né? Não. Não, essa não. Esse é um tubarão. Esse é um fóssil. Todos esses fósseis aqui, aqui tem alguns que são recentes, Recente. mais para comparação. Esses Sim. mais claros aqui. Mas esses fósseis aqui, esses que são tipo rocha mesmo, né? Eles são do período Cretáceo, né? Em torno de 100 a 70 milhões de anos, encontrados aqui no estado. Sim. Tá? Então, a gente tem caramujos marinhos, conchas, né, de bivalvos marinhos também, e em uma região, muitos dentes de tubarão, dessa mesma época, de 70, 80 milhões de anos. Aí a gente São fez uma série, Três né? espécies, né? Isso. Os tipos diferentes, olha só a morfologia de um tipo e de outro. Né? São realmente bastante abundantes. A gente tem mais de 500 dentes fósseis aqui. Né? Que é tudo dente. Nossa. Na arqueologia a gente faz uma atividade chamada educação patrimonial e tem arqueologia pública. Vocês fazem algo semelhante? Então, no momento a gente tem um projeto pela universidade, que é o PIBID, que é a iniciação à docência. Então, os alunos aqui da universidade, eles têm um contato com alunos de escola de ensino básico, médio Sim. fundamental, e aí a gente trabalha um pouco isso, que a gente comentou, né? O conceito de fóssil, importância, de preservação e tal. Agora, se a gente fosse pensar numa paleontologia pública, eu particularmente não tenho nenhum projeto ainda nessa área. Mas os Mas a paleontólogos em importância- si... Sim, podem também desenvolver e seria extremamente importante. É uma área que falta, né? Poucos paleontólogos desenvolvem, mas tem gente que trabalha assim, de ir para a população, às vezes numa região, né? E trabalha. Quais fósseis que a gente encontra aqui, né? Como que a gente faz
para identificar como que a gente faz, quem que a gente tem que chamar para recuperar isso, ou onde que eles devem ficar e tal, né? É um tipo de trabalho que seria bem interessante em termos. Legal. Pode ser feito também na paleonto. Outra peça interessante é a nossa vértebra de mosasauro. Foi encontrada aqui em Sergipe, né? Essa é de Sergipe, fazendo associação com o filme, né? O Jurassic World, né? Aquele bicho Olha que todo enorme. mundo, Jurassic World. Tem um mosasauro lá e eles são encontrados aqui no estado também. Tem alguns dentes, que é mais comum, mas tem essa vértebra aí também que é... Aí o mosasauro é aquele que sai da água. Aquele que sai da água. O marinho E põe um baita mosasauro, né? Que é aquele... Momento. Professor, mas por que esse não é grande como aquele? E Ah, descendo a escala. é mais organizado por linha do tempo. a gente tem uma escalinha aqui pra... Isso Vem aqui... muitas escolas aqui, vira e mexe vem escola aqui visitar a coleção, aí a gente tem a escala pelo menos como de forma relativa Não para tá exatamente na mesma indicar... linha. Aqui é tudo Cretáceo, então isso tudo aqui está restrito àquele pedacinho lá, que é de 145 a 66 milhões de anos. Né? Então ok. a gente usa isso de forma didática. Aqui a gente tem uma rocha Ai, que bom. com vários, mas com várias conchas incrustadas aqui, tá vendo? É porque olhando esse PCA, no outro com prólito. Aqui não. Deixa eu ver. Acaba confundindo um pouco com a rocha, mas você tem a parte da rocha em si aqui, né, e essa parte um pouquinho mais escura da concha. Então, para a gente fazer um estudo, né, separar essas peças e identificar a espécie, a gente teria que tirar toda essa parte da rocha circundante aqui para ver todas as estruturas, né, da concha em si. Então, tem uma concha aqui, tem outra aqui. Eu poderia fazer. Nossa, fazer enxergar essa essas conchas aí é preparação. coisa de ninja. Isso é A costume. madeira fossilizada também. Fala Que a sério. gente está encontrando agora. Ainda Lá bem que eu tô da na região de arqueologia. Japoatã desiste. também. Lá da região de Essas aqui a Japoatã, gente São Francisco. tem encontrado nessa região nordeste do estado. Né? São madeiras petrificadas e muitas vezes a gente pega alguma que não aparenta um tanto. Né? Tem muita vontade de ser uma madeira. Aí A não gente é. brinca que tem tipo nossos vontade de líticos. ser. A gente pega uma pedra, por favor que seja, não é? Agora, dependendo da preservação, a gente consegue resolver isso fazendo corte petrográfico, né? A gente corta a rocha, faz um polimento e aí, dependendo da preservação, estruturas internas se A preservam. nível celular você até enxerga. Você consegue, em lupa ou em microscópio, se você tiver uma lâmina fina, enxergar estrutura de vaso, Pra que estrutura isso? microscópica dos troncos, né? E aí pronto, aí você confirma. Bom, por mais que externamente ele não parecia um tronco, né? Lá na microestrutura você vê, né? Esse tipo de detalhe você consegue definir. Aqui tem até um nozinho que é comum, aqueles desvios, né? A parte da madeira que fica, o pessoal fala que fica mais fragilizado e tal, né? Provavelmente um galhozinho se inserir aqui. Aí fica com essa curvinha aqui, a badulação. Legal. E aqui a gente tem um outro grupo de fósseis, que aí a gente já chega mais perto da arqueologia, né? Um pouco onde a paleontologia e a arqueo podem se encontrar, que são os fósseis da megafauna. Então, um grupo que se extinguiu há mais ou menos 8, 10 mil anos atrás é o da preguiça gigante. Isso aqui seria um fêmur de uma preguiça gigante. Olha, eu nunca tinha chegado perto de um. Então, é um bichinho bem... põe respeito. Você pensar, Não era um seria- hobbit. Não. Tem as réplicas da garra. Da garra. E isso também Ai, que legal. de preguiça, né? Isso aqui a gente usa para levar em escola E assustar crianças. assustar criança. E seria também de preguiça gigante, né? A gente tem esse ossinho último que a gente tem aqui, que é a falange, né, distal, o unguial, que suporta as nossas unhas, né? Desse tamanhinho. A gente tem um osso desse que está internamente aqui na gente. E por cima aqui viria a unha desse bicho, que tem às vezes 3 ou 4 vezes o tamanho do osso em si, né? Então você imagina uma unha aqui de uns 30, 40 centímetros para esse bicho. Aqui é uma garra, né? O equivalente fóssil. Não, esse aí é parte de uma costela. De uma costela. Apesar de Porque parecer a garra não tá... costela cervical. A garra foi lá pro Max. Bom, confunde até a gente aqui. Acontece.
Já tava olhando, uma garra, eu também. Mas enfim, a primeira e única vez que eu cheguei perto de um fóssil de megafauna foi de um calcânio. E calcânio, o nosso calcânio, ele é pequeno, vai. Sim. E quando eu vi o tamanho daquele negócio, eu parei, nossa. De preguiça? Era de preguiça. Aham. Cara, era muito grande. Então, aqui até tem um osso que se articula com o calcânio, que é a astrágalo. Um momento de aproximação. Que são justamente esses ossinhos do nosso tornozelo. Pois né? é, eles então, são... que fazem esse movimento, né, do pé com o restante da perna. Né? Então você tem o calcânio e o astrágalo, que é essa peça aqui, também já bem... bem robusta, né? Se a gente for comparar com os nossos, que são ossinhos, da ordem de centímetros. Voltando para os amanoides que a gente tinha aqui. Não sei se a iluminação vai dar, mas Vai. isso aqui também são amanoides, né? Então você tem formas diferentes, tamanhos, né, dos mais diversos, desde formas bem pequenas como essas formas que no geral são bem grandes aqui para o estado, né? Mas a gente tem registro de conchas com mais de 2 metros de diâmetro. Né? Então você imagina uma Pra concha... diminuir mais ainda as coisas. Isso aqui também é Nossa, um ammonoide. Ó. Então as escalas de tamanho são realmente bem assustadoras. variadas. O número de espécies, né, que existiu de ammonoides é um número gigantesco. É um grupo que é pouco conhecido, porque ele foi totalmente extinto, era marinho, né, mas foi muito diversificado durante muito tempo, né, desde o Devoniano, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, e se extinguiram junto com os dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Depois dessa época não se conseguiu encontrar mais nenhum fóssil, nenhum bicho desse vivo. Pronto, fóssil que é fácil de identificar. Eu ia saber na hora, fóssil, pronto. São peixes. Caranguejos, né? Esse aqui? Isso. Siri. Dá pra tirar daí, deixa eu pegar. Isso aqui é uma peça que veio da Alemanha. Isso aqui mostra muito bem o que é um fóssil, o que pode ser um fóssil, né? Você vê a forma do bicho bem nítida, né? A pinça de um siri, e aqui por cima a rocha, né? Então ela na época foi o sedimento, o bicho morreu, foi coberto por sedimento, e esse sedimento foi solidificando, né? Se transformando em rocha. E hoje, se a gente quisesse estudar, né, ou ver as estruturas desse organismo, a gente precisaria tirar ou preparar essa rocha, né, que cobre ele. Como é que ocorre esse processo de fossilização? Tem vários tipos, né? Um deles bom, primeiramente o organismo ele tem que ser soterrado. Sim. Né? Então é muito importante, o processo de fossilização só vai acontecer se você interrompe a decomposição, né? Ou seja, o ciclo natural das coisas. Né? Sei. Vive, cresce, desenvolve, morre e aí ele é decomposto. Né? Uma carcaça de boi, alguns meses, né, exposta, ela perde toda a musculatura, toda a pele. Depois de mais tempo, os ossos também são decompostos. Vocês estudam tafonomia também? Sim, é importantíssimo. Naquela ideia do contexto, né, da gente ter o contexto como todo, a tafonomia ela vai te trazer essas informações. Se aquele resto ele foi transportado, se ele foi soterrado logo quando morreu, ou se ele ficou algum tempo exposto, a tafonomia vai trazer as respostas em cima dessas perguntas. Estudamos, sem a tafonomia a gente fica com várias perguntas em aberto. Então, a fossilização ela é uma interrupção desse processo de decomposição, né? E o soterramento ele é uma forma muito eficiente de interromper esse processo. Né? O peixinho morreu, foi para o fundo e ficou lá no fundo, o Nemo. Ele pode decompor e você não conseguir preservar mais nada dele. Agora, se ele foi para o fundo e houve algum tipo de soterramento que isolou ele de bactérias, decompositores, alguma coisa assim, aí a chance dele preservar aquele sedimento que pode passar por um processo de compactação e cimentação, o organismo que está ali dentro vai passar por esse mesmo processo. Então, se o sedimento vira rocha, e se você tinha um organismo ali dentro, ele vai fossilizar, ele vai virar uma rocha também, na verdade, só que com o resto orgânico em si, né? Ou as partes mais resistentes dele, pelo menos, né? Aqui a gente tem esses peixinhos, né? Com os esqueletos dele preservados.
Ó, Formação Santana, cheguei a comentar lá da Chapada do Araripe. Né? É relativamente comum essas formas por lá. Para comentar que as aparências enganam. Ah, você tá esperando que eu fale alguma coisa, né? Eu falaria que era uma concha, mas eu acho que não é. É muita vontade de ser uma concha. É, mas é uma pedra? Ah, o quê? É um gastrópode. Você vê as câmaras. É realmente uma Aqui concha. É uma concha? É. Nossa, eu tô perdendo meu tempo em arqueologia, gente. É mesmo, você tá muito bem. A concha de um caramujo, né? Ela é toda oca por dentro. Sim. Então aqui, esse corte, ele permite mostrar isso, né? Duas coisas diferentes. Uma coisa mais, aqui no caso, mais sólida, mais compacta. E uma coisa diferente, que aqui no caso foi preenchida, né, depois da decomposição E da essa parte mole. aqui não tá polido, tem outra parte que tá bem polida. Que tá mais nítida ainda, né? Mas, bom, aqui tá em corte, né? Aí a parte que tava oca, ela passa por trás aqui e vai fazendo essa espiral. E ela foi preenchida por um outro sedimento, que virou rocha também, né? Nesse processo de agênese que a gente fala, a formação da rocha. Nossa. Rapaz, eu achando que tinha coisa difícil em arqueologia, viu? Estava falando das plantas, né? Que dentro da paleontologia a gente estuda tanto Ah, que lindo. micro-organismos. É mais um amanoide. Já está virando meu favorito. Então, dentro da paleontologia, a gente estuda os animais, vertebrados ou invertebrados, os micro-organismos, né? Então, você tem vários grupos de micro-organismos, por exemplo, os tracodes ou foraminíferos, que são também estudados por paleontólogos. E as plantas, né? A gente falou um pouco também dos tipos de fossilização. Um dos tipos é quando o organismo em si não se preserva. Sim. Você só tem uma evidência, né, que nem a pegada, por exemplo, é a marca da pata do bicho ali. Né? A mesma coisa acontece, né, até relativamente comum, entre os fósseis de vegetais com folhas de planta. Né? Então a planta estava aqui, ela deixou uma impressão, uma marca, né? Mas a folha em si desapareceu, se decompôs. Só que a impressão dela na rocha permaneceu. Nesse caso ainda de períodos relativamente mais recentes, né, equivalente ao da megafauna, então a gente está falando de 10, 20 mil anos talvez, né, mas com isso a gente conseguiria estudar a composição de floresta, o tipo de vegetação de uma determinada região. Isso aqui é encontrado no estado também de Sergipe. Também a gente tem umas aqui menos evidentes, mas também que deixam essas marcas, essas porções pretas, né, são também restos, né, de plantas. Aqui no caso um outro tipo de fossilização que a gente chama de carbonificação, quando ele perde alguns elementos, mas aqui ainda você tem parte da cadeia de carbono original da planta, bem mais antiga do que essa aqui é do período Cretáceo também. Então, isso aqui é uma estufa que a gente usa no laboratório, Sim. né, principalmente para fazer alguns trabalhos quando você fraciona, né, o sedimento em tamanhos diferentes. Sim. Aí a gente separa eles em potinhos, né? Eles vão ficar com alguma água que foi da lavagem, e a estufa é usada para secar essa água. Aí depois você vai ter no final só esse sedimento que a gente analisa em lupa, né? Para separar o que é orgânico, o que é mineral, né? E quais organismos que a gente pode estar encontrando. Aí basicamente a gente vai usar na estufa para fazer essa secagem e as lupas, né? Que são os meninos que trabalhamos aqui, para fazer esse processo de triagem e separação dos elementos. De como às vezes o material chega, que a gente tira ele no campo. Ah, Aí há toda uma preparação, não sei se dá pra focar aqui. Escamas. Tá saindo restos de ossos. Inclusive essa peça aqui. Aqui a gente tem essa parte mais branca aqui. Com esses furinhos aqui. Isso é bem característico de última porção de crânio ou de escudo dérmico de crocodilo. Né? Então a gente está terminando de preparar, mas ela vem assim presa na rocha, né? Então a gente tenta limpar o máximo em volta, né? Às vezes tem só uma destacar pequena porção assim, exposta, né? E à medida que sai você vai tirando todo. limpando, que você evidencia todo o restante. aí como é que vocês tiram?
A gente tem, depende da dureza da rocha, né? No momento em que ele agora vai proteger. Pode ser alguma coisa mais grosseira, tipo marreta e talhadeiras, né, de tamanhos maiores, ou ferramentas mais delicadas, né? E a gente tem ali também. Vocês têm um aparato bem maior do que em arqueologia. É porque varia Pincéis muito, pra às vezes elas são mais friáveis, e aí só ponteiras, né, ou ferramentas mais delicadas para você tentar ir tirando. Nossa, e falam né? que trabalho Uma de velha arqueólogo é paciência onde? Nossa, ali, isso aqui são óculos? É uma lupa Isso é uma lupa, na verdade. Ah, pensei que eram óculos e ia falar, não, gente, isso já pra é de... ajudar. Não, mas o óculos tem que ter também, para Tem que ter também preparação, principalmente quando é com um martelinho, né? Por exemplo, aqui só para, se a gente vai bater em alguma área, sempre voa. Né? O óculos, aí o a gente EPI. usa, o óculos nesse tipo de preparação ele é bem importante, é fundamental, na verdade. Em comparação com a arqueologia, acho que o material é bem mais friável na arqueologia. Em geral, a gente em precisa, geral é mesmo. Aí você não precisa de ferramentas tão grosseiras, né? Tipo essas talhadeiras ou martelos. Por exemplo, ossos maiores, né? pré-históricos, a gente não pode usar algo mais grosseiro, senão Só tchau. pincel, né? Deve ser. Pincel, e também tem um tipo de colherzinha de plástico, não tem aí. Ah, eu já usei isso aqui. Raspadorzinho de dentista, né? Já cheguei a usar, mas não saiu muito bem. Aí tem um lance do material de dentista é o que a gente mais usa mesmo, com ossos, mas em outros contextos de estudo não é necessário. Bom, é isso, pessoal. Este foi o nosso passeio por um laboratório de paleontologia. E se você trabalha em algum laboratório, também pode me chamar, tá? Que eu vou. Se vocês tiverem curiosidade, eu também já visitei um laboratório de arqueologia romana e conheci alguns projetos do pessoal de lá. E também já visitei um museu de arqueologia e etnologia da Bahia. Ambos os vídeos são bem legais e aconselho fortemente que vocês assistam. Vou ficando por aqui e até mais.